Ainda é cedo. O dia mal começou, mas Deus já está presente. Ele nos acorda com misericórdias novas, com um chamado suave que toca mais fundo do que o despertar do corpo. É o convite para um novo começo da alma. Antes que as decisões e tarefas nos envolvam, existe uma pausa sagrada onde podemos respirar fundo e alinhar o nosso coração ao dele. Hoje, não nos aproximamos como quem já sabe tudo, mas como quem reconhece a necessidade de ser moldado outra vez. Porque há dias em que não basta apenas seguir em frente, é preciso recomeçar por dentro. E só o Senhor tem o poder de criar em nós um novo coração, puro, limpo, restaurado. Assim como está escrito no Salmo capítulo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esta manhã é uma oportunidade de nos derramar diante de Deus com sinceridade, de reconhecer nossas falhas sem medo e de buscar transformação sem reservas. O mundo ao nosso redor talvez nos exija força e aparência, mas diante do Pai, o que Ele deseja é verdade no íntimo, é rendição real, é um clamor que brota de dentro para fora. Por isso, convido você a não apenas escutar essa oração, mas a vivê-la. Permaneça até o fim. Algo poderoso pode acontecer quando nos colocamos inteiramente nas mãos do Criador. Cada palavra será um passo em direção à restauração. Cada linha será um sopro de esperança para quem deseja começar o dia com o coração alinhado ao céu. Vamos orar juntos até o fim. Fique conosco até a última palavra e permita que esta oração transforme sua manhã e sua jornada. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem. Mas quase sempre, tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Deus Altíssimo, nesta manhã erguemos o nosso espírito em direção ao Teu trono de graça, suplicando por um recomeço interior. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer palavra, desejamos que Tu olhes para dentro de nós e realizes uma obra profunda. Remove de nós tudo o que contamina, tudo o que pesa, tudo o que não Te agrada. Cria em nós um coração puro, ó Deus, e renova em nosso íntimo um espírito firme, como está escrito no Salmo capítulo 51, versículo 10. Que não vivamos este dia baseados em emoções frágeis, mas sustentados pela Tua presença e dirigidos pela Tua sabedoria. Senhor, nós reconhecemos que nem sempre somos coerentes com aquilo que professamos crer. Às vezes, dizemos confiar em Ti, mas nos deixamos levar pelo medo e pela dúvida. Às vezes, proclamamos palavras de fé, mas abrigamos pensamentos de derrota e incredulidade. Por isso, nesta manhã, confessamos nossas inconstâncias diante de Ti. Pedimos que Tu nos laves por completo, como Davi clamou: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmo capítulo 51, versículo 7. Que esse dia comece com essa limpeza interior. Deus de misericórdia, não estamos aqui apenas para pedir coisas, mas para sermos transformados por Ti. Que o nosso caráter seja moldado à semelhança de Cristo, que a nossa fala seja temperada com graça, que os nossos olhos vejam com compaixão, que nossas mãos façam o bem e nossos pés caminhem na direção da justiça. Que não sejamos apenas religiosos de palavras, mas discípulos de atitudes que refletem o Teu amor. Espírito Santo, acende em nós um desejo renovado pela Tua presença. Retira a frieza espiritual, destrava o nosso louvor, reaquece a nossa fé. Que a chama do primeiro amor volte a queimar com intensidade dentro de nós. Que a Tua voz seja mais alta do que a ansiedade, mais clara do que o barulho da rotina. Ensina-nos a ouvir, mesmo em meio ao ruído. Ensina-nos a silenciar a alma para reconhecer Teus toques sutis ao longo deste dia. Pai Celestial,
consagramos este dia inteiro a Ti, desde os primeiros passos até o último pensamento antes de dormir. Que não façamos nada sem antes consultar a Tua vontade, que a nossa agenda se alinhe à Tua direção, que a produtividade não roube a sensibilidade espiritual, que os compromissos não abafem o desejo de estar contigo, que possamos ver o Teu mover até nos detalhes mais simples da nossa rotina. Senhor, pedimos que o Teu perdão nos alcance por completo, apaga nossas transgressões, cancela as dívidas da alma e remove as culpas que ainda insistem em nos acusar, que possamos viver livres do peso do passado, não apenas perdoados, mas restaurados, que a Tua graça nos reconstrua onde fomos quebrados, que a Tua bondade nos cubra onde antes havia vergonha. Cria em nós um espírito liberto para viver com leveza e fé. Deus, nesta manhã, declaramos que não abriremos mão da nossa comunhão contigo. Ainda que venham distrações, ainda que surjam desafios, escolhemos Te buscar. E se por acaso vacilarmos ao longo do dia, que o Teu Espírito nos lembre de voltar, porque sabemos que longe de Ti tudo se torna vazio, mas contigo até o mais simples momento ganha sentido. Por isso, queremos viver este dia conscientes da Tua companhia. Altíssimo, livra-nos das armadilhas do engano e das palavras que machucam, que nossos ouvidos sejam protegidos contra fofocas e calúnias, que nossos lábios não se tornem instrumentos de acusação, que sejamos canais de reconciliação e não de divisão. Dá-nos discernimento para saber quando falar, quando calar, quando agir e quando apenas orar, que sejamos guiados pela sabedoria do alto e não pela precipitação da carne. Senhor dos exércitos, pedimos por proteção ao sairmos de casa. Guarda-nos de acidentes, de assaltos, de emboscadas espirituais e físicas, que nenhum mal prevaleça contra nós. Envia Teus anjos para nos cercar e proteger. Como está escrito no Salmo capítulo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que essa palavra se cumpra sobre nossa família hoje. Pai, cobrimos com oração os nossos filhos, que eles cresçam com saúde, sabedoria e temor do Senhor. Livra-os de influências malignas, de amizades destrutivas, de confusão mental e emocional. Guarda sua entrada e sua saída. Derrama sobre eles graça, inteligência, força emocional e proteção espiritual. Que onde nós não pudermos estar, o Teu Espírito esteja. Que eles sejam abençoados hoje e todos os dias da sua vida. Deus provedor, também colocamos diante de Ti a nossa vida profissional. Abençoa nosso trabalho, nossas atividades, os lugares onde servimos e os ambientes onde exercemos influência. Dá-nos sabedoria para tomar decisões, criatividade para resolver problemas e disposição para agir com excelência. E se alguém entre nós estiver desempregado, que o Senhor abra portas de provisão e conecte com oportunidades justas e abençoadas. Senhor da vida, clamamos por saúde, visita nossos corpos com Tua cura, livra-nos de enfermidades silenciosas, de diagnósticos assustadores, de dores que tiram o ânimo e de sintomas que nos enfraquecem. Estende a Tua mão poderosa sobre aqueles que estão hospitalizados ou enfrentando tratamentos. Como Jesus curava os enfermos, cura também os nossos. Que o Teu poder se manifeste e transforme o desespero em testemunho. Pai eterno, pedimos que nenhuma palavra negativa determine o rumo do nosso dia, que não sejamos reféns de julgamentos alheios, de críticas destrutivas ou de pensamentos autodepreciativos. Dá-nos uma mente curada, pensamentos elevados e uma identidade fortalecida em Ti. Que nenhuma mentira do inimigo encontre espaço em nossa alma. Que sejamos renovados pela Tua verdade que liberta. Espírito Santo, unge os nossos olhos para que vejam além do que é visível. Que possamos enxergar o Teu agir nas entrelinhas do cotidiano. Que o ordinário se torne extraordinário porque reconhecemos a Tua mão operando. Que saibamos perceber quando for hora de parar, de ajudar, de interceder por alguém, de compartilhar uma palavra. Que o nosso olhar seja o Teu olhar em ação. Senhor,
Que sejamos resposta às orações de alguém hoje. Que a nossa vida seja bênção onde for plantada. Que levemos paz onde houver confusão, consolo onde houver dor e luz onde houver trevas. Que nossas atitudes preguem o Evangelho, que nossas palavras tragam esperança e que o nosso comportamento revele o teu caráter. Que sejamos sal e luz, como nos ensinou Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Deus de justiça, ajuda-nos a perdoar com sinceridade. Tira do nosso coração todo ressentimento, toda mágoa antiga, toda ferida escondida. Não queremos carregar pesos que não nos pertencem mais. Ensina-nos a liberar perdão mesmo quando não há pedido, mesmo quando não houve arrependimento. Porque perdoar não é aceitar a injustiça, mas se libertar do veneno que ela deixou. Pai querido, queremos viver este dia com foco e propósito. Que não sejamos levados pelo piloto automático da rotina, mas guiados por propósito divino. Mostra-nos onde devemos colocar nossa atenção, onde devemos investir nossa energia e onde precisamos recuar. Que cada ação tenha valor eterno e cada minuto esteja debaixo da tua direção. Senhor, abençoa os relacionamentos que fazem parte da nossa vida. Fortalece os laços da nossa família, protege os casamentos, sara os vínculos quebrados e restaura amizades importantes. Que a nossa comunicação seja clara, que o amor seja praticado, que o respeito seja mútuo. Livra-nos de palavras duras e de silêncios orgulhosos. Constrói em nós pontes, nunca muros. Altíssimo, renova as forças de quem está cansado. Há entre nós quem esteja vivendo no limite, quem não vê mais saída, quem já está se conformando com o caos. Mas tu és o Deus que faz florescer no deserto e faz jorrar água da rocha. Por isso, te pedimos, sopra vida sobre os que estão desanimados, levanta quem caiu, restaura quem parou, desperta quem se perdeu, recomeça o que parecia acabado. Senhor, nos ensina a depender de ti, que não coloquemos nossa segurança em recursos, pessoas ou estratégias humanas, que aprendamos a descansar no teu cuidado, confiar no teu tempo e seguir com fé, mesmo sem ver. Queremos viver o dia com os olhos na eternidade, lembrando que somos peregrinos aqui, mas temos um lar preparado por ti. Sustenta-nos com a tua mão, guia-nos com a tua palavra e fortalece-nos com o teu Espírito. Deus fiel, queremos crescer em maturidade espiritual. Não mais viver apenas de emoções passageiras, mas desenvolver raízes profundas na tua palavra. Que sejamos firmes na fé, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias. Que a nossa obediência não dependa do que sentimos, mas do que sabemos. Que tu és bom, justo e digno de ser seguido todos os dias. Ensina-nos a andar com constância, sem nos afastar nos dias difíceis, nem nos distrair nos dias bons. Senhor, renova o temor do Senhor dentro de nós. Que a reverência à tua presença seja real, não uma formalidade. Que sejamos impactados pela tua santidade de tal forma que nossas atitudes mudem. Que o respeito ao teu nome nos leve a agir com responsabilidade em tudo. Não queremos usar o teu nome sem propósito, nem viver como se o céu não estivesse atento ao nosso coração. Pai, dá-nos um espírito ensinável, que não resistamos à correção vinda do alto, que saibamos ouvir, refletir e mudar. Livra-nos do orgulho que nos impede de crescer, da teimosia que nos faz repetir erros, da vaidade que bloqueia a transformação. Queremos ser vasos moldáveis, barro nas tuas mãos, prontos para serem refeitos quantas vezes forem necessárias, até refletirem a imagem do teu Filho. Deus Santo, suplicamos que nossos lares sejam santuários da tua presença, que haja paz nos cômodos, amor nas palavras e unidade nas decisões. Que cada ambiente carregue o teu perfume. Que a porta da nossa casa esteja aberta para o teu agir e fechada para tudo o que não te honra. Que não falte alimento, mas também não falte gratidão. Que não falte abrigo, mas também não falte oração. Senhor da eternidade, ajuda-nos a ter uma visão celestial sobre as estações da vida. Quando estivermos no deserto,
que não duvidemos da promessa. Quando estivermos no vale, que não esqueçamos da tua presença. Quando estivermos no monte, que não nos tornemos soberbos. Dá-nos discernimento para entender que cada fase tem propósito e que todas cooperam para nos formar à imagem de Cristo. Pai amado, ensina-nos a servir com alegria. Que o nosso coração não busque apenas ser servido, mas encontrar alegria genuína em abençoar os outros. Que nossas mãos estejam prontas a estender ajuda, mesmo que ninguém veja. Que nossas ações sejam invisíveis ao mundo, mas vistas por Ti. Que sirvamos com humildade, sem esperar aplauso, pois sabemos que Tu recompensas cada gesto feito com amor. Senhor, coloca em nós um coração sensível à dor do próximo, que não passemos indiferentes diante do sofrimento alheio, que possamos parar, ouvir, interceder, ajudar, que a nossa empatia não seja superficial, mas fruto da compaixão que aprendemos de Ti, que sejamos pontes para quem está isolado, amparo para quem caiu e esperança para quem já perdeu quase tudo. Altíssimo, abençoa nossas decisões hoje. Que cada escolha reflita a Tua direção, que não sejamos guiados pela pressa, pela carência ou pela vaidade. Que haja paz em nossas decisões, não confusão. Que consultemos a Tua palavra antes de firmar compromissos. E se estivermos prestes a errar, que a Tua mão amorosa nos freie com sabedoria e nos redirecione com graça. Pai justo, ensina-nos a lidar com as frustrações sem murmurar. Que possamos entregar a Ti os nãos da vida com maturidade, confiando que os Teus sim e não cooperam para um bem maior. Que as portas fechadas não nos façam duvidar de quem Tu és, mas nos levem a esperar com fé pelas portas certas. Que a nossa fé não desmorone diante das decepções, mas se fortaleça nelas. Senhor, acalma as tempestades emocionais dentro de nós. Quando o medo se tornar barulho, quando a insegurança nos paralisar, quando a ansiedade nos sufocar, sussurra ao nosso coração: não temas, eu sou contigo. Dá-nos equilíbrio emocional, domínio próprio e uma paz que não depende das circunstâncias, como prometido por Jesus em João capítulo 14, versículo 27. Espírito Santo, capacita-nos para vencermos tentações ocultas, aquelas que se escondem na rotina, nos hábitos antigos, nos pensamentos silenciosos. Aquilo que ninguém vê, mas Tu sabes que está ali. Não queremos alimentar o que nos afasta de Ti. Queremos cortar pela raiz tudo o que impede o Teu fluir. Que o nosso coração não se acostume com o que Te entristece, mas busque viver em santidade. Deus de promessas, reaviva os sonhos que foram adormecidos. Se houver dentro de nós promessas esquecidas, visões que pareciam perdidas, desperta-nos para crer outra vez. Que aquilo que parecia impossível volte a pulsar com fé. Que saibamos esperar o tempo certo, sem desistir no processo. Que a Tua fidelidade sustente o que começaste até o fim, como escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Senhor, queremos desenvolver um espírito de gratidão contínua, que a nossa boca seja fonte de louvor e não de reclamação. Que reconheçamos as bênçãos diárias, mesmo nos dias comuns. Que saibamos agradecer antes mesmo de receber, confiando que Tu já estás movendo os céus a nosso favor. Que cada pequena vitória seja celebrada com humildade e cada desafio enfrentado com fé. Pai das luzes, guia-nos na administração do nosso tempo. Que não desperdicemos os minutos com o que não edifica. Que saibamos valorizar o agora. Que não sejamos reféns de distrações, mas focados no que realmente importa. Ajuda-nos a viver com propósito, a priorizar o que é eterno e a remir o tempo, pois os dias são maus, como nos alerta Efésios, capítulo 5, versículo 16. Senhor, prepara-nos para lidar com críticas com equilíbrio, que não sejamos facilmente ofendidos nem endurecidos pelo orgulho, que possamos discernir o que deve ser ouvido e o que precisa ser ignorado, que usemos até mesmo palavras duras como ferramentas de crescimento. Dá-nos humildade para aprender e segurança para não absorver o que não vem de Ti. Deus presente, pedimos por alegria genuína, não uma alegria superficial que depende de circunstâncias,
mas uma fonte profunda de contentamento no Senhor. Que possamos sorrir mesmo quando nada parece favorável, porque sabemos em quem temos crido. Que a nossa força seja renovada pela alegria que vem do alto. Como diz Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Pai, queremos crescer em fé coletiva. Que nossa fé fortaleça os que estão ao nosso lado. Que possamos orar uns pelos outros com sinceridade. Que a nossa comunhão com os irmãos em Cristo seja viva, não apenas digital ou superficial. Que sejamos corpo unido, sustentando e sendo sustentados como uma família espiritual que caminha em unidade até o fim. Senhor, pedimos que hoje nossos olhos estejam atentos às oportunidades de fazer o bem, que não passemos pelas situações como se fossem acaso, que cada encontro seja visto como missão, que cada conversa tenha potencial para curar, que cada gesto de gentileza seja semente plantada no coração de alguém, que o bem não nos canse, pois sabemos que no tempo certo colheremos. Deus eterno, fortalece-nos para que, mesmo quando o dia for difícil, não percamos a fé. Que possamos terminar esta jornada com a mesma entrega com que começamos. Que à noite, ao olharmos para trás, possamos dizer: Deus esteve conosco em cada detalhe. Que o Teu Espírito nos lembre disso ao longo do dia. Senhor, ao encerrarmos esta oração, declaramos que não queremos apenas começar bem o dia, mas terminá-lo também em Tua presença. Que as sementes que plantamos nesta manhã com fé germinem ao longo das horas, mesmo diante de desafios inesperados. Que a nossa confiança permaneça firme, mesmo quando os ventos contrários soprarem. Que o nosso coração puro, moldado em Ti, nos sustente até o último suspiro do dia. Pai, dá-nos discernimento para perceber o que vem de Ti e o que tenta nos afastar da Tua vontade. Que saibamos identificar vozes que não são Tuas e afastar conselhos que não condizem com a Tua palavra. Que o nosso espírito esteja sintonizado com o céu para rejeitar o engano e abraçar a verdade. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espírito Santo, queremos manter viva a nossa comunhão contigo mesmo quando a correria tentar nos distrair. Que a oração não seja apenas um momento isolado, mas um fio contínuo de ligação entre o nosso coração e o teu. Que o nosso dia se transforme em uma conversa constante contigo, no silêncio, na caminhada, no trabalho, nas decisões e até nas lutas. Que a tua voz nos guie o tempo inteiro. Deus eterno, que sejamos luz nos ambientes por onde passarmos hoje. Que a paz que carregamos no coração seja percebida por aqueles que estiverem ao nosso redor. Que o teu brilho resplandeça em nossas ações e atitudes. E que, mesmo sem palavras, sejamos testemunhas vivas do teu amor. Que o nosso coração puro seja também um canal de pureza para influenciar o mundo com esperança e fé. Senhor, fortalece a nossa fé quando as promessas parecerem distantes. Que não olhemos para o tempo como inimigo, mas como processo. Que o nosso coração não se endureça nas esperas, mas amadureça nelas. Dá-nos paciência para confiar e firmeza para continuar, porque sabemos que Tu não esqueces de nenhuma das Tuas promessas. Como está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Pai, nesta manhã, escolhemos andar em paz com todos. Se depender de nós, que não haja contenda, rivalidade ou inveja. Que sejamos pacificadores, mesmo em ambientes tensos. Que levemos reconciliação onde houver divisão e tolerância onde houver conflito. Que o nosso coração não se contamine com mágoas alheias, mas seja guardado pelo teu amor. Que vivamos o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor, que não nos falte coragem para obedecer, mesmo quando o caminho parecer estranho, mesmo quando o teu chamado nos tirar da zona de conforto. Dá-nos fé para dizer sim ao teu plano, mesmo sem ver todo o cenário.
Que a obediência não dependa de certezas humanas, mas da certeza de que Tu estás conosco. Assim como Abraão partiu sem saber para onde ia, queremos confiar sem reservas. Espírito de Deus, revela-nos aquilo que precisamos deixar hoje. Pode ser um hábito, uma palavra recorrente, um comportamento, uma distração. Que não haja apego ao que nos impede de crescer. Que sejamos livres de tudo o que nos afasta da pureza de coração. Dá-nos forças para soltar o que for necessário e fé para abraçar o novo que Tu tens para nós. Deus de consolo, visita hoje os que estão tristes. Usa nossa vida para levar consolo aos corações quebrantados. Que uma palavra nossa seja bálsamo para quem chora em silêncio. Que o Teu amor nos inspire a estender mãos e a sermos abrigo emocional e espiritual para os que estão enfrentando perdas, lutas e solidão. Que sejamos respostas onde o mundo só vê perguntas. Pai, queremos ter um coração grato também nas pequenas coisas. Pelo alimento que temos, pelo fôlego que respiramos, pelo lar que nos acolhe. Que não passemos o dia esperando algo extraordinário para reconhecer que já somos abençoados. Que o nosso coração encontre alegria nas dádivas simples que Tu nos concedeste com tanto amor. Senhor, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está escrito no Salmo capítulo 119, versículo 105. Que cada passo seja guiado por ela, que nossos pensamentos sejam filtrados por ela, que o nosso coração seja alimentado por ela, e que jamais nos afastemos da Tua verdade, mesmo quando o mundo parecer caminhar em direção contrária. Deus de amor, ajuda-nos a entender quem realmente somos em Ti. Que a nossa identidade não seja moldada por traumas, rejeições ou falhas do passado. Que o nosso valor não dependa da aprovação dos homens, mas da verdade eterna que nos chama de filhos. Cria em nós um coração que sabe quem é, e por isso vive com firmeza, não com carência. Pai, ensina-nos a cultivar os frutos do Espírito com sinceridade. Que sejamos cheios de amor, mesmo em meio ao ódio, de alegria, mesmo em tempos difíceis, de paz, mesmo em ambientes de guerra, de paciência, mesmo sob pressão. Que cada fruto cresça em nós não por esforço humano, mas porque estamos ligados à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Senhor, dá-nos disposição para perseverar no invisível, quando não houver sinais, quando as respostas demorarem, quando tudo parecer em silêncio, que a nossa fé continue viva, que o nosso coração puro confie que Tu operas no oculto, que planejas no silêncio, e que tudo tem um tempo perfeito de se revelar. Ensina-nos a esperar com fé ativa, Deus eterno, que sejamos fiéis nas pequenas coisas, que não negligenciemos o que nos parece pequeno, porque sabemos que é ali que Tu observas nosso caráter. Que lavemos os pés dos outros antes de buscarmos o palco. Que cuidemos do que é dos outros com zelo, antes de pedirmos para governar o que é nosso. Ensina-nos a servir com reverência. Senhor, remove de nós a sede de reconhecimento, que o nosso coração não deseje aplausos, curtidas ou popularidade, mas que se satisfaça em saber que agradamos a Ti. Que cada ação seja feita com motivação pura, não para ser visto, mas para Te glorificar. Que busquemos o secreto onde Tu habitas e onde o céu responde com recompensas eternas. Pai, guarda-nos da comparação. Que não nos sintamos menores pelos avanços dos outros, nem maiores pelas suas dificuldades. Que saibamos que cada jornada é única e que a medida do nosso progresso é a obediência, não a velocidade. Que celebremos com sinceridade as vitórias alheias e que andemos com contentamento no nosso próprio caminho. Senhor dos céus, coloca vigilância em nossos pensamentos. Que o nosso interior não abrace julgamentos apressados, nem alimentações de ciúmes disfarçados. Que possamos discernir quando o nosso coração se desviar da pureza e que retornemos imediatamente à Tua luz. Sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno. Espírito Santo, dá-nos sabedoria nas palavras, que não falemos por impulso,
nem guardemos silêncio quando for hora de interceder. Que cada frase seja temperada com graça e movida pelo Espírito. Que sejamos construtores com a boca e não demolidores com críticas. Que falemos o que edifica, o que consola e o que inspira esperança. Deus verdadeiro, livra-nos das distrações espirituais, tudo o que nos rouba tempo e atenção da Tua presença. Tudo o que nos deixa ocupados, mas não frutíferos, queremos deixar. Dá-nos clareza para enxergar o que é supérfluo, que não sejamos levados por agendas lotadas, mas guiados por propósitos eternos, que voltemos ao centro da Tua vontade. Pai, coloca ordem nas nossas prioridades, que o urgente não tome o lugar do importante, que não sacrifiquemos nossa intimidade contigo em nome da produtividade. Que aprendamos a escolher o melhor lugar, como Maria aos pés de Jesus, e não vivamos afogados nas muitas tarefas como Marta. Ensina-nos a ouvir antes de agir, a adorar antes de correr. Senhor, reveste-nos com autoridade espiritual, mas mantenha em nós um coração humilde. Que saibamos quem somos no reino, mas jamais esqueçamos que tudo vem de Ti. Que a unção não nos afaste da cruz, que a autoridade não nos torne arrogantes. Que sejamos como Jesus, cheios de poder, mas inclinados para servir. Espírito de Deus, guia-nos em cada pensamento de planejamento. Que não tracemos metas sem Te consultar. Que todo projeto nasça no Teu altar. Que não andemos por vista, mas por direção. Se algo não vier de Ti, fecha a porta. Se for para a Tua glória, confirma com paz, com sabedoria e com os recursos necessários. Pai Santo, que nossas emoções sejam curadas por completo. Toca as feridas da alma que ainda nos sabotam em silêncio. Cura lembranças que doem. Liberta-nos de prisões emocionais antigas que ainda determinam reações hoje. Que a pureza do nosso coração também alcance as emoções, para que possamos amar, sonhar e viver com liberdade. Senhor, coloca zelo no nosso interior, que não tratemos as coisas santas com desatenção, que honremos a Tua presença, que respeitemos o Teu altar, que valorizemos o tempo de oração e a Tua palavra, que sejamos reverentes, não religiosos, que o temor do Senhor nos leve a viver com integridade e dedicação total. Deus eterno, que sejamos gratos pelas correções. Sabemos que quem ama disciplina e quem corrige deseja o crescimento. Que não rejeitemos os Teus toques, mesmo quando nos expõem. Que aceitemos as Tuas podas como parte da frutificação. Que todo desconforto promovido por Ti resulte em santificação e maturidade. Pai de misericórdia, ajuda-nos a permanecer firmes quando não houver resultados visíveis. Que o nosso coração não desista porque o processo é lento. Que sejamos como o agricultor que lança a semente e confia na chuva. Que o nosso compromisso contigo seja maior do que a nossa necessidade de ver tudo agora. Senhor, guarda os nossos olhos da cobiça. Que não sejamos movidos por desejos descontrolados, nem sejamos seduzidos por aquilo que brilha, mas não edifica. Que o nosso contentamento seja sincero e a nossa paz verdadeira. Livra-nos de armadilhas disfarçadas de oportunidades, que só desejemos o que vem de Ti. Deus de aliança, fortalece nossa fidelidade, que sejamos constantes em nossas promessas, fiéis aos votos que fazemos, que não sejamos inconstantes no que juramos, nem vacilantes em nossos compromissos contigo, que o nosso sim continue sendo sim, mesmo quando o entusiasmo passar, que o nosso coração puro seja também um coração firme. Pai, nesta manhã renovamos o nosso compromisso de sermos Teus. Não queremos apenas palavras bonitas ou momentos emocionantes. Queremos entrega real, vida consagrada e passos constantes na Tua direção. Que tudo em nós, pensamento, palavra e ação, esteja sob o senhorio de Cristo. E que este dia, começado em oração, seja vivido como uma adoração contínua. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã
e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.